Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal Descobrindo a Bíblia. Meu nome é Gisele e você chegou na parte 2 do nosso guia para iniciantes. Qual livro da Bíblia eu devo ler primeiro? E nessa segunda parte nós vamos expandir um pouco mais o nosso conhecimento e nós vamos ver temas sobre o surgimento e a expansão da Igreja de Cristo. Nós vamos ver temas nesse vídeo aqui sobre o início de todas as coisas. Qual o livro da Bíblia que retrata para a gente o surgimento, o princípio de todas as coisas? Teremos também um livro que vai trazer para nós o plano de salvação, o plano de redenção de Deus para nós. E vamos finalizar essa sequência com um livro extraordinário que nos encoraja a confiar na soberania de Deus. Então vamos lá para a segunda parte dessa sequência maravilhosa? Qual livro da Bíblia eu devo ler primeiro? Começaremos então com o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Atos é um livro do Novo Testamento e conta a história de como que a igreja cristã surgiu, cresceu e expandiu depois que Jesus subiu aos céus. Apesar da igreja ter passado por muitos desafios internos e também externos, a igreja cresceu por conta do ensino, da comunhão, da oração e do poder do Espírito Santo. O livro de Atos é a continuação dos evangelhos. Aquilo que Jesus começou fazendo nos evangelhos, o Espírito Santo continuou fazendo por meio dos seus discípulos. Um pastor e escritor chamado André Coelho, em seu livro Redescobrindo a Bíblia, ele diz: este é o único livro incompleto da Bíblia. E isso significa que ele ainda não acabou de ser escrito, pois o Espírito Santo continua trabalhando até os dias de hoje por meio dos discípulos de Jesus. Um dos principais eventos do livro de Atos é a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, narrado no capítulo 2. Este foi um acontecimento mais importante depois do nascimento de Jesus. Um dos principais temas encontrados no livro é a evangelização e mostra como que os primeiros cristãos compartilhavam sua fé de maneira prática e maneira corajosa. No versículo 8 do capítulo 1, nós vemos que a mensagem de Jesus ela não se limita somente a um povo. Ela começa em Jerusalém, mas ela vai até os confins da terra, atravessa barreiras culturais, religiosas e sociais. Cumpre-se então a profecia de Isaías e o desejo de Deus, que era de abençoar todas as famílias da terra. Agora, o que nós devemos observar enquanto estivermos lendo o livro de Atos? Ao ler o livro de Atos, observe a ação do Espírito Santo. Observe como ele guia, fala, transforma e impulsiona as vidas. Observe a mudança de vida. Veja como os discípulos antes eram teimosos e agora são ousados. Observe o papel da oração. Momentos decisivos sempre estão ligados à oração. Observe as pregações e os testemunhos. Leia com atenção os discursos de Pedro, Estevão e Paulo. Observe a expansão geográfica e cultural da fé. Note como o evangelho vai de Jerusalém até Roma, envolvendo judeus e gentios. E por último, observe a resistência e a perseguição. Como os cristãos reagiam à oposição com fé e com coragem. Veremos agora o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele é essencial para entendermos a origem de todas as coisas. Aqui está o alicerce sobre o qual toda a narrativa bíblica é construída. A palavra Gênesis vem do grego e significa origens, e do original hebraico Bereshit, que significa no princípio. Esta é a primeira palavra do livro, encontrada em Gênesis 1:1. Ambas as palavras, tanto em grego quanto em hebraico, conseguem capturar perfeitamente a essência do conteúdo do livro. Gênesis, então, é o livro dos princípios. O princípio do universo, dos animais, da raça humana, da família, das leis, dos estados e governos, o princípio do pecado, o princípio da salvação, da aliança, dentre outros.
Gênesis mostra como que o pecado entrou no mundo e quais são as suas consequências. Esses são temas fundamentais para que a gente possa entender o porquê precisamos da redenção e do perdão de Jesus. A aliança com Abraão é a base de toda a história da salvação e ela se cumpre em Jesus Cristo. As histórias de Abraão, de Isaac, Jacó e José vão nos mostrar a fidelidade de Deus, mesmo em meio às fraquezas humanas. Mesmo diante do pecado, Deus conduz a história com propósito e com misericórdia. Vamos ver o que devemos observar enquanto estivermos lendo o livro de Gênesis? Ao ler o livro de Gênesis, devemos observar a bondade e a ordem da criação. Cada parte do mundo foi criada por Deus com intenção e com propósito. Devemos observar a imagem de Deus no ser humano. O ser humano foi criado para ter um relacionamento com o seu Criador. Devemos observar as consequências do pecado. Observar como que o pecado afeta o relacionamento com Deus, com os outros e com a criação. Devemos observar também a fidelidade de Deus às suas promessas, especialmente a promessa feita a Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E por fim, devemos observar a providência divina, como que Deus conduz até mesmo os eventos difíceis para cumprir os seus propósitos. Chegamos então no livro de Romanos. O livro de Romanos é uma das cartas mais profundas e importantes do Novo Testamento. Esta é uma carta direcionada para os cristãos da cidade de Roma e incluía os judeus e os gentios convertidos na época. A carta, ela apresenta a base da fé cristã e ela explica o plano da salvação, da graça de Deus e como vivemos pela fé. Romanos explica com clareza como que o ser humano é justificado ou perdoado diante de Deus. E esse perdão, essa justificação, ela não vem por meio das obras, mas por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos, então, mostra a realidade do pecado. Se em Gênesis nós vimos como que o pecado entrou na humanidade, Romanos traz uma solução oferecida por Deus. E ela traz uma nova vida no Espírito Santo. Paulo, que é o autor do livro, ele mostra que todos nós pecamos e todos, independente da sua origem, podem ser salvos pela sua fé em Jesus Cristo. Vamos ver o que nós devemos observar lendo o livro, então, de Romanos? Ao ler o livro de Romanos, devemos observar temas como a justificação pela fé, a graça de Deus, a universalidade do pecado, o papel da lei, as obras do Espírito Santo, a unidade da igreja e, por fim, a soberania de Deus. Chegamos então no livro de Esther e eu vou trazer 4 motivos para que você possa ler esse livro extremamente enriquecedor. Em primeiro lugar, o livro de Esther revela a providência de Deus, mesmo quando ele parece ausente. O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez em todo o livro, mas a sua mão está visivelmente presente em cada detalhe. E isso nos ensina que mesmo quando nós não vemos ou ouvimos Deus de forma clara, Deus está agindo nos bastidores para cumprir os seus propósitos. Em segundo lugar, o livro de Esther nos ensina sobre coragem e propósito. Esther nos mostra o poder da coragem em tempos de crise. Ao arriscar a sua vida para salvar o seu povo, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, o livro de Esther mostra que Deus pode usar pessoas comuns. Esther era órfã, judia, em terra estrangeira, e nada indicava que ela pudesse ser uma rainha. Mas Deus a separa para algo muito maior do que ela imaginava. E isso nos mostra, isso nos lembra que Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Em quarto lugar,
O livro de Esther fala sobre identidade e firmeza na fé. Esther teve que decidir entre esconder a sua identidade ou se posicionar como judia. A sua escolha nos ensina a afirmar nossa identidade em Deus, mesmo em ambientes hostis. Nós finalizamos aqui essa segunda sequência de qual livro da Bíblia eu devo ler primeiro. Eu te espero na parte 3 e espero que você seja muito abençoado durante o seu período de leitura bíblica. Deus abençoe muito sua vida.